Então nós vamos aqui responder algumas perguntas que os ouvintes nos mandaram. E a primeira pergunta que eu faço ao pastor João Flávio Martinez é a seguinte, do irmão Ergon Henrique. Ele pergunta: os judeus de hoje que ainda não aceitaram a Jesus oferecem sacrifícios? Se não, o porquê pararam? Obrigado, Lucas, pelos elogios bondosos da sua parte. Agradeço pela pergunta, mas antes eu queria mandar um alô para nossa irmã Ivana, aqui de Santos, o seu esposo, a sua filha. Eles estão ligados no programa aqui da rádio. Um abraço à nossa irmã Ivana e a todos os seus familiares e aos irmãos da Igreja Metodista aqui em Santos, tá bom? Nós estivemos lá alguns anos atrás, trazendo ali um estudo bíblico sobre casais. Foi muito bom ter estado com os irmãos. Um abraço a todos, viu? Deus abençoe, viu, irmã Ivana? Obrigado também pelas orações, tá? E pelo carinho que eu recebi do seu esposo, da sua filha e da senhora. Aliás, vocês me hospedaram aí na sua casa. Eu quero aproveitar para responder essa questão e dizer o seguinte. Primeiro, os judeus, na época do exílio babilônico, quando eles foram levados para longe da sua casa, eles criaram o que nós chamamos de sinagoga, o que eles vieram chamar depois de sinagogas. Então a sinagoga é tipo uma igreja onde eles compartilham a lei, onde eles oram a Deus, mas eles não têm como fazer todos os rituais do templo, como sacrificar cordeiro e tudo mais, tá certo? Eles voltaram para Israel, é só você ler Neemias, Esdras, você vai ver ali a história da volta do povo, da reconstrução dos muros, da reconstrução do templo, né? Esse templo vai ser renovado por Herodes e depois vai receber o próprio Jesus nele. Por isso que quando Deus fala sobre o templo feito pós-exílico, diz que a glória dessa casa será maior que a primeira. Quer dizer, o templo não era mais suntuoso do que aquele que Salomão construiu. Mas por que a glória seria maior? Porque Jesus ia passar por esse templo, né? Ele foi renovado por Herodes e Jesus vai até esse templo. Inclusive ele fala que o templo estava sendo vilipendiado por cambistas, ele quebra a mesa dos cambistas, etc. e tal. Então Jesus passa por esse templo. No ano 70 da nossa era, depois de Cristo, o templo é novamente destruído pelo imperador Tito, tá? E desde então, mesmo hoje tendo o Estado de Israel novamente reconstruído, eles não têm o templo. Por quê? Porque no século VII, o califa Omar, ele invade Jerusalém e no local do templo, maldosamente, provando que os muçulmanos nunca respeitaram a religião de ninguém, maldosamente, repito, maldosamente, o califa Omar vai lá e constrói a mesquita, aquela mesquita do Domo de Ouro. Quem vai em Jerusalém vê aquela mesquita. E no lado de baixo, assim, você vai ver o tal do Muro das Lamentações, onde o judeu fica lá batendo a cabecinha assim no muro, né? Aquele movimento de ida e vinda com a cabeça, fazendo as suas orações, as suas preces, colocando ali no buraquinho dos muros os pedidos. Ali é a parede do templo, eles não podem reconstruir o templo só pode ser feito em Jerusalém, naquele lugar onde Deus orientou. Claro que Edir Macedo fez um aqui em São Paulo, mas não é o templo bíblico de Salomão, é apenas uma igreja suntuosa que lhe deu o nome de Templo de Salomão. Então, na verdade, os judeus estão sem templo até hoje e eles não sacrificam mais, eles vivem como viviam no tempo exílico da Babilônia, eles vão nas sinagogas e oram a Deus e leem a lei e estudam a palavra. Aqui em São Paulo nós temos sinagogas. No Brasil todo nós temos vários lugares, várias capitais que tem sinagogas onde tem judeus e eles fazem as suas preces ali. Por isso não sacrificam, por isso não tem essa liberdade de culto como tinha antigamente, porque eles não têm mais o seu templo. Certo. Agora vamos para outra pergunta também do irmão Ergon Henrique. Na verdade é uma resposta em forma de pergunta, porque ontem aqui no programa nós respondemos a pergunta do irmão Gilberto Carvalho, onde ele
perguntou a respeito de Marcos 5, 1 a 13, se é errado ou pecado comer carne de porco. O pastor João Flávio Martinez de pronto respondeu. E hoje nós recebemos a mensagem aqui do irmão Ergon Henrique, onde ele faz a seguinte indagação: se comer carne de porco não é pecado, não seria pelo menos uma displicência, já que a carne de porco tem um verme que se aloja no cérebro? E também em Gênesis 1, o Senhor Deus orienta que os homens comam ervas e frutos dos campos e não carnes de animais. Bem, vamos responder pela primeira pergunta, porque eu afirmei ontem que por acaso hoje a carne de porco é uma das mais saudáveis, mais naturais. Por quê? Porque o porco, quando ele é criado, ele não precisa de hormônio do crescimento. Então o frango tem hormônio, o boi ele toma hormônio. Se vê um frango em 20, 30 dias está pronto para o abate. Então na verdade aquilo lá é uma bola de hormônio, né? O boi, mesma coisa. Até os peixes, eles dão uma ração que faz o peixe engordar, criar gordura, etc. e tal. Então, eu disse que isso é problemático. E por acaso, hoje, o porco, principalmente o porco de granja, ele é muito saudável. Agora, é importante que o colega que fez a pergunta entender que, atualmente, com relação a alguns rincões ainda do Brasil, mas a carne que nós comemos na cidade, ela é feita em frigoríficos. Então o animal ele vai para um frigorífico, ele passa por exames, né, clínicos para poder a carne ser atestada. Então dificilmente o porco que nós vamos comprar no açougue vai ter vermes. Dificilmente. Quando eu nasci no sítio, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu nasci na roça, né? Minha vida foi embaixo de um pé de café. Então eu sou da roça. Na roça, nós comíamos porco bem fritinho, porque tinha esse problema da lombriga, do verme, que ficava próximo aos ossos do porco. Por quê? Porque o porco de sítio, diferente do porco de granja, ele é criado com lavagem. Então ele realmente não era muito, digamos assim, higiênico. Era um porco que comia lixo, né? E isso acontecia no sítio. Não é o caso hoje do porco de granja, tá bom? Isso é fato constatado. Repito e afirmo a minha assertiva de ontem: a carne de porco hoje, por cargas d'água, é uma das mais saudáveis que nós temos no mercado para comermos, tá? Eu mostrei ontem os versículos bíblicos, mas eu quero aproveitar porque ele faz uma outra afirmativa. Ele fala o seguinte: olha, Deus não mandou o homem comer carne, mas mandou comer vegetais, tá? Ela está aqui em Gênesis capítulo 1, ele cita Gênesis 1 aí. Isso. Não é isso? Isso. Agora, qual é o problema, meu irmão? O problema é o seguinte, que antes do pecado não era para comer carne de tipo algum. Antes do pecado. Depois do pecado, então a carne, a alimentação carnívora, ela entra no cardápio humano e desde então nós comemos carne. Tá certo? É um fato real. Nós nos alimentamos de carne, todo tipo de carne. E já que você falou antes da lei, porque a lei de Moisés restringiu alguns animais, eu até expliquei por que aqui ontem. Eu vou citar para você aqui, meu irmão, você está em casa e pode pegar sua Bíblia, Gênesis capítulo 9, antes da lei. Deus fala assim no versículo 2 e versículo 3. E será vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Olha o versículo 3 de Gênesis 9. Tudo quanto se move. O porco se move, Lucas? Sim. Então, é tudo quanto se move. Que é vivente. O porco também, quer dizer, a gente não come ele vivo, né? A gente mata. Eu até achei legal, Lucas, porque era muito interessante. Quando a gente matava um porco no sítio, era festa, né? Fazia festa, todos os vizinhos ficavam expectativa, porque tinha que repartir o porco. E meu pai, quando ele ia matar o porco, ele sempre errava o lado do coração. Aí ele achava que tinha matado o porco quietinho, né? Aí quando ele levantava, o porco saia correndo. Era aquela correria atrás do porco. Isso é história de quem nasceu no sítio, quem morou na roça. Quem está me ouvindo aqui pelas ondas do rádio, quem nasceu na roça, já viveu essas experiências. Isso é coisa de caipira do interior, né? Aí o versículo 3 continua. Tudo quanto se move, tudo que é vivente, será para o vosso mantimento.
vos tenho dado. Então veja, antes da lei, meu amigo, você que fez a pergunta, não havia restrição alimentar. Tudo deveria ser usado como alimento. E depois da graça, essa orientação de Deus volta a ser dada. E o que eu acho engraçado, Lucas, sabe quem que tem essa questão de restrição alimentar, de alimentação saudável hoje em dia, não coma isso, não coma aquilo? É justamente os espíritas, os esotéricos, aqueles feiticeiros que tem lá em Brasília, no Vale do Amanhecer, e algumas seitas pseudo-cristãs, entre elas os adventistas. Esse pessoal aí que fica imitando os esotéricos, né? Que sempre tiveram essa questão aí de restrição alimentar. Inclusive, eu li a Bíblia satânica, a Bíblia de Anthony Sazor Lavey, e os satanistas, Lucas, são vegetarianos, muitos deles. Por questões de saúde, eles não comem carne e tal. Claro, o que os médicos orientam, né? E nós, como pastores, temos que orientar. Que nós tenhamos uma alimentação balanceada. Uma carne vermelha na semana, uma carne branca, um peixe, muito legumes, muito vegetal, muita salada, tá certo? Não pode ser como aquele prato que o nosso pastor Edson Miranda costuma fazer, né? Muita carne, muita gordura, aí não pode, senão aí vai ficar muito gordinho. Tem que ser uma comida balanceada. Então, e comer barato, e comer bem, você que está me ouvindo, já que falaram que a gente não orienta as pessoas nessa questão alimentar, é mais barato do que comer mal. Por exemplo, você pode fazer uma carne de panela na segunda, carne de panela é barato e gostoso. Você pode comer uma sardinha na terça. Sardinha é uma delícia. E sardinha tem ômega 3. Sardinha custa muito barato, né? Então, na segunda come uma sardinha. Na quarta, come um frango grelhado. Então, na quinta, sei lá, faz um estrogonofe com carne, com frango. Então, o segredo é comer a porção certa, é comer balanceadamente, é comer bastante legumes e vegetais e hortaliças. É interessante o feijão e o arroz. Gente, isso aí você não tem noção. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, antes do feijão, do grão de bico e dos grãos chegarem na Europa como alimentação periódica, o homem europeu vivia 40, 50 anos. Depois que o feijão e o grão de bico foram introduzidos na Europa, a partir do ano 1000, nós vamos ter o europeu vivendo mais de 60 anos, aumentando a sua vida em 10 a 20 anos. Então é muito importante aquele feijãozinho que você tem, que você come todos os dias, aquele arrozinho branco que você faz ali, é bênção de Deus. Então, sim, nós evangélicos orientamos as pessoas na questão de saúde. Então você pode sim, um dia da semana você come uma carninha de porco, um dia da semana você come uma carne vermelha, uma carne de boi, uma carninha de frango, um peixe, e depois tudo isso acompanhado de muita salada, de muita hortaliça, de muitos legumes, e Deus vai te abençoar com certeza. Agora, colocar comida com questão de salvação, a Ellen Goldwhite escreveu num dos livros dela, eu tenho o documento, e ela fala que quem come muita carne vermelha peca. E ela fala que isso te leva à perdição eterna. Ô, meu amigo, aí tem um artigo nosso lá no site do CACP, você coloca na barra de ferramenta de procurar, é pecado comer carne? E vai aparecer a citação dela e vai aparecer o artigo, isso é muito grave. Mas se você quiser acessar é www.cacp.org.br, o artigo está lá. Ok, Lucas? Ok. Então, nenhum alimento nos torna impuro perante Deus. E Paulo escreve em Romanos 14, 13 e 14: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Nesse texto aí, Paulo vai dizer em Romanos 14 que o nécio come legumes. Ele vai falar, porque ele não tem discernimento. Ele tá, naquela época lá, Lucas, toda a carne ela passava primeiro pelo centro da cidade, onde era oferecida a um determinado deus. O que sobrava dessa carne vinha para o açougue. Então, como é que ficava o cristão nessa sociedade? Paulo falou, come e fica quieto.
dá ação de graças, agradece pela carne, come, tudo bem. Ou seja, porque o ídolo nada é, problema do ídolo. Agora, ele disse, por causa do que tem consciência fraca, então come legumes. Porque o cara acha que aquela carne vai te dar alguma força sobrenatural por causa do Deus lá que recebeu o sacrifício. Então, Paulo falou, se essa pessoa aí não tem entendimento, perto dela você não come carne. Mas não que era proibido comer carne, ou como eu te disse ontem, Paulo deve ter comido carne de porco, carne de jacaré, carne de sucuri, carne de macaco, carne de todo tipo de jeito. Por quê? Porque Paulo era um missionário, ele andava em todas as culturas, ele comeu coisas que nós nem gostaríamos de saber, porque realmente são coisas que nós não encararíamos, né? Ainda mais naquela época, né? Você imagina a China, até hoje, você passa na China, assim, no mercado da China, tá lá um cachorrinho no rolete sendo assado. Escorpião, baratas, aquelas baratas eles comem, aquelas cobras vivas, você escolhe a cobra e o cara vai lá, mata a cobra na tua frente e frita. Ah, você tá, mesmo para nós hoje, é o tipo de alimentação exótica. Você imagina na época de Paulo, ele andando por esses mundos todos e comendo essas comidas todas. Então, Paulo tinha que falar isso mesmo, olha, com ação de graças, vai pro ventre, Deus abençoe e tá tudo certo. Por isso que é sempre bom também fazer uma oração antes de comer, agradecer claro, a Deus. Agradece a Deus, dá graças, né? Até o Papa agora, na época da Quaresma, ele liberou comer carne. Até a Igreja Católica, porque antigamente a Igreja Católica só aceitava peixe, né? Isso. Mas devido à Eucaristia, no Brasil todo nós temos ainda muita miséria, então até o Papa reconsiderou e falou, olha, se você não tem outra carne para comer, então come a carne vermelha, a carninha de panela, que é a mais barata que você tem aí, come e fique em paz. Então, quer dizer, não faz sentido essas restrições obtusadas, ligando o comer com salvação, tá certo? Agora, comer bem, repito, é importante, nós orientamos sim. Nós temos até revistas de escola bíblica dominical que veio falando já de questões alimentares. Então, isso é possível? Nós fazemos? Claro que fazemos. Agora, dizer que determinada carne vai te levar para o inferno, dizer que determinada carne não pode... Ah, mas está lá Isaías que não pode comer carne de porco. Aquela carne de porco, o problema não era o porco. O problema é que ela era sacrificada a ídolos. Esse era o problema, né? Exatamente. Então, carne de porco, restrição alimentar não é o ponto essencial da Bíblia. Não foi para isso que Deus escreveu a Bíblia, para ficar... Ninguém vai para o inferno por comer ou não comer. Então a gente não deve gerar controvérsia, a gente não deve gerar polêmica onde não tem. Na verdade, Lucas, o pecado seria comer demais, que é o pecado da gula. Agora, o comer é necessário, tá certo? Exatamente. Comer é importante. Eu acho que é um dos prazeres que Deus nos deu, um dos privilégios que Deus nos deu, é bênção do Senhor comer. Então coma tranquilo, coma em paz, né? Ah, pastor, mas eu gosto tanto de uma carninha de porco, como seu porquinho em paz. Até a Ellen White mandou comer uma pururuca de vez em quando. Então fique em paz, se alimente e deixa essas coisas. Olha, presta atenção, isso é laço do diabo que quer tirar tua comunhão com Deus, né? Ah, tua vida tá assim porque você tá comendo carne de porco, tua vida tá assim porque você não guarda o sábado. Não, a tua vida se não tá boa é porque você não está tendo comunhão com Deus, e a comunhão com Deus não tem nada a ver com essas coisas físicas, tangentes e materiais. E para terminar então esse assunto, 1 Coríntios 8:8, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Paulo arrebenta, né? Amém? Então tá bem claro aqui. Não tem o que ficar achando, não achando. Então, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida,